Olá, pessoal! Como é que tá? Bora estudar química? Vamos junto? Química Digital, o canal que toca o seu coração. Sucesso! Muito bem! Hoje vamos aí falar um pouquinho da química da água sanitária. Água sanitária é a ferramenta tão importante aí no nosso dia a dia, no uso doméstico, nos condomínios, nas empresas, em todos os lugares para ajudar no processo de desinfecção e proteção aí contra o coronavírus, ok? Eu vou falar os aspectos químicos da preparação e, acima de tudo, da diluição dessa água sanitária tão importante para a nossa própria segurança e para o aumento da eficiência desse produto. Bora lá! Muito bem. Água sanitária, gente, antes de mais nada, deixa eu sair da frente de vocês aqui. Ótimo. Ela apresenta alguns componentes aí. Vamos voltar. Opa, desculpa. Alguns componentes envolvidos. E é extremamente importante a identificação química desses componentes. Hipoclorito de sódio, sal. Hipoclorito dissociado, o ânion com uma carga negativa, é um ânion. Ácido hipocloroso é quando este ânion hipoclorito se junta com o hidrogênio. É aqui que está o segredo da diluição da água sanitária, que é o aumento da quantidade de ácido hipocloroso na solução. Então nós vamos estar falando do aspecto químico, do balanço entre esses três componentes e o quanto cada um pode contribuir ou atrapalhar aí no combate aí às infecções, no combate, vamos dizer assim, a proliferação desses germes, por exemplo, aí o coronavírus, que é o mais importante no momento atual. Então, vamos falar um pouquinho dos equilíbrios químicos envolvidos. Espera aí que eu estou pegando a direção aqui. Muito bem. O que nós temos aqui como equilíbrio químico? Nós vamos ter o seguinte. Vamos aumentar aqui esse zoom. A primeira reação que acontece no produto comercial que nós compramos é a dissolução do hipoclorito de sódio, que é o sal, em água. Então esse hipoclorito de sódio ele vai sofrer uma dissociação e uma hidrólise salina, que forma um equilíbrio químico. O que é essa hidrólise salina? É quando a água ela dissocia o cátion do ânion e ao mesmo tempo ela fornece aí o hidrogênio e a hidroxila que vão se ligar, a hidroxila no cátion e o hidrogênio no ânion. Muito bem, acontece que quando a hidroxila se junta com o sódio, forma uma base forte, hidróxido de sódio, soda cáustica. Essa base forte ela se dissocia com muita facilidade, deixando essa hidroxila livre. Em contrapartida, o hidrogênio, ao se aproximar do hipoclorito, forma um composto que é um ácido fraco, que não se ioniza com tanta facilidade. Lembrando que a ionização envolve a formação de um íon, a dissociação ele só é separado. Só que esse ácido hipocloroso forma um novo equilíbrio químico com a água, que é demonstrado na segunda reação, liberando o H3O+, que é o H+, simplificadamente falando, e o hipoclorito. A presença dessa grande quantidade de hidroxila livre no produto comercial faz com que o pH desse produto fique elevado, um pH alto. E, consequentemente, a presença dessa hidroxila faz com que o equilíbrio da segunda reação demonstrada aqui neste momento se desloque para a direita. O equilíbrio se deslocando para a direita, eu vou ter mais hipoclorito do que ácido hipocloroso. E isso não é interessante, porque o ácido hipocloroso é a principal substância capaz de oxidar as membranas aí dos germes, vírus, bactérias, fungos e facilitando o processo de destruição desses germes, de desinfecção acima de tudo. O hipoclorito também tem uma ação interessante, mas não tanto quanto o ácido hipocloroso. Por isso que nós resolvemos essa situação com um procedimento de diluição. A diluição, ela vai diminuir um pouco o teor de cloro ativo. Sim, o teor de cloro ativo no produto comercial está em torno de 2 a 2,5%. Porém, ao colocar água, a água potável, ela pode ser levemente ácida, você vai fornecer mais hidrogênio para o sistema, equilibrando um pouco esse excesso de hidroxila, baixando o pH e, com isso, deslocando o equilíbrio da segunda reação para a esquerda. Ao fazer isso, nós aumentamos a quantidade de moléculas de ácido hipocloroso e aumentamos, assim, a eficiência da água sanitária.
Valores de pH mais baixo favorecem a formação do ácido hipocloroso, que é o HClO. Muito bem. Então, chegamos à seguinte conclusão: diluir é bom. Quando eu diluo a água sanitária, eu estou potencializando o seu efeito. Agora, o quanto eu vou diluir? Qual é a proporção de diluição? Para quanto eu vou baixar essa proporção, esse teor de cloro ativo? Nós vamos trabalhar com 3 situações que foram citadas numa cartilha muito bem escrita pelo Conselho Federal de Química no início desse mês. Inclusive, é uma cartilha que tem muito mais detalhada o processo, as aplicações e tudo mais. Eu estou colocando aqui um resumo, focando um pouquinho nos aspectos químicos gerados nesse assunto, tá? Mas aquela cartilha ela pode detalhar ainda com maior rigor todas essas informações. Muito bem, então vocês já sabem que diluir uma solução significa acrescentar o solvente. No caso, é a água. A primeira sugestão, inclusive embasada em documentos da OMS, Anvisa e outros órgãos reguladores, vai ser a solução a 0,05%. 0,05%. Ou seja, nós estamos baixando a concentração de cloro ativo de 2% para aproximadamente 0,05%. Mas eu estou deixando a solução mais fraca? Em termos de cloro ativo, sim, mas em termos de ácido hipocloroso, não. E o ácido hipocloroso é que vai ter o efeito mais interessante, por isso que diluir é bom. Muito bem. Então, olha só, para que vai... Aonde eu posso aplicar principalmente esta solução? Mecanismos de higiene geral. Tá? Você pode aplicar nas mãos quando você não tem o álcool 70, porque a prioridade de aplicação no corpo é o álcool, tem um poder irritativo menor. Tá? Agora, se você não tiver aquele sabão, não tem como lavar, a aplicação da água sanitária 0,05% ela não causa tanto problema quanto você não aplicar nada ou aplicar uma de concentração maior. É claro que se você já tiver algum processo alérgico, você deve tomar muito cuidado. Tá? Superfícies diversas, mesas, cadeiras, cuidado apenas com equipamentos eletrônicos. Cuidado com roupas que são claramente identificadas na etiqueta, indicando, não aconselhando o uso de alvejantes. Então, esses equipamentos eletrônicos, você poderia usar soluções de álcool isopropílico, é um outro material. O hipoclorito ele tem um poder oxidante muito grande, então não é interessante, tá legal? Roupas de cama, toalha, roupas de pacientes de Covid, que você não conseguiu lavar numa máquina com água morna, em temperatura entre 60 e 90 graus, você pode colocar na água com sabão e depois colocar essa solução de hipoclorito a 0,05%. A ideia é sempre, quando você vai higienizar um local, você retira primeiro as partículas maiores com uma solução de detergente neutro comum e, posteriormente, a gente aplica a solução de água sanitária com poder desinfetante, tá? Para fazer a desinfecção. Muito bem. A questão é, você fala, professor, 0,05%, mas como é que eu vou preparar isso na minha casa, 0,05%? De uma forma bem simples, para você chegar nessa concentração de 0,05%, o que você vai fazer? Você vai pegar 25 ml da solução comercial, que está entre 2 e 2,5%. 25 ml, vamos pegar um padrão mais popular, pega um copo de café de plástico, metade dele é 25 ml. O copo de café de plástico tem 50 ml aproximadamente. Ah, passou um pouquinho, passou um pouquinho, não tem problema. Há uma pequena alteração, não tem problema em termos de concentração, de efeito, vamos dizer assim. Em seguida, então, você vai pegar uma garrafa de água de 1 litro, coloca um pouquinho de água dentro dela, água da torneira mesmo, coloca um pouquinho. Coloca os 25 ml dessa solução comercial e completa QSP 1 litro, quantidade suficiente para 1 litro. Homogeniza, chacoalha, está pronta a sua solução a 0,05% para higiene geral do material. Ah, mas eu gostaria de passar no meu banheiro, num piso, eu gostaria de uma desinfecção um pouquinho mais intensa. Vamos dobrar essa concentração? Então vamos utilizar, ao invés de 25 ml, vamos utilizar 50 ml para 1 litro? Para que vai servir isso? Banheiros, pisos locais onde não tenham pessoas confirmadas ou suspeitas de Covid. Desinfecção da sola dos calçados, ou seja, aquele pano que você põe na porta da sua casa, apartamento, todo mundo pisa e limpa a sola dos calçados quando vem de fora. Sim, muito interessante. Sempre lembrando que o piso você retira as partículas maiores
com uma varrição ou aspiração, ou detergente neutro. As partículas carregam muitos germes, então você tirando as partículas maiores, já descartando no lixo, já é um primeiro movimento, e faz a desinfecção final com a água sanitária 0,1%. Então, a preparação é simplesmente você utilizar o dobro do que você usou na primeira. Ao invés de metade do copinho de café, usa ele inteiro, 50 ml. Dentro da garrafa de 1 litro, completa com água QSP 1 litro, até chegar em 1 litro. Ótimo! Muito bem. Agora eu tenho um problema. Estou com um paciente de Covid. Tenho contato, um familiar, dentro da minha casa, estou de um local, um hall onde circulou paciente com Covid. Vamos então aumentar agora bem essa concentração. Você vai ainda diluir, não vai estar a 2 ou 2,5%, porque lembra, nós precisamos ativar a água sanitária com o ácido hipocloroso. Olha só, então eu já até falei, tá? Desinfecção pode ser aplicada em ambientes que existem pessoas com suspeita ou confirmação do Covid. Desinfecção de ambientes externos, locais públicos com grande circulação, ruas ou praças, né? Então, ambientes abertos, né? Aqui é interessante até a manipulação, muitas vezes com luvas para proteger a pele, é uma concentração maior, né? Mas sempre que manipular água sanitária é interessante estar mexendo com luva mesmo. A não ser se você vai aplicar nas próprias mãos, é claro. Muito bem, olha só. Agora nós vamos pegar essa mesma garrafa de 1 litro, só que nós vamos colocar 250 ml da água sanitária comercial, que na maior parte das vezes está com a concentração de cloro ativo entre 2 e 2,5%. Nós vamos fazer essa concentração cair para 0,5%, com um aumento na quantidade do ácido hipocloroso, lembrem disso. Acrescenta os 250 ml de água sanitária comercial, completa até 1 litro com água, homogeniza. Essa sim é a solução que você vai utilizar em ambientes que contêm pacientes com Covid. Muito bem, pessoas, vamos lembrar sempre de uma coisa muito importante, hein? Você não pode misturar, vamos passar aqui os slides, não é interessante você misturar a água sanitária com outros produtos de limpeza. Eu sei que quando a gente vai fazer uma faxina, a gente se empolga, né? Joga isso, joga detergente, joga desinfetante. Lembre-se de uma coisa, principalmente esses materiais com alto poder oxidante, eles podem reagir e formar coisas inesperadas, como, por exemplo, os materiais voláteis que evaporam, soltam gases tóxicos e perigosos. Então você deve preparar a água sanitária e utilizar ela sozinha, no final, na desinfecção final. Utiliza essa água sanitária conforme as orientações, com segurança, lembrando que diluir é bom. Você vai diminuir a concentração do cloro ativo, mas ativar a formação do ácido hipocloroso, e é ele que vai atuar no processo de desinfecção, germes, bactérias, vírus e tudo mais. Química digital, sempre junto. Cuidado, se cuidem, segurança, façam as coisas de forma pensada. Muita atenção em tudo que vocês vão fazer. Um grande abraço, tchau!